E aí, gente, muito bem-vindas e bem-vindos a mais um momento junto aqui. Tamo na área, eu sou o Leandro, recebendo vocês com amor. E o baralho cigano tá na mesa pra gente fazer hoje um trabalho de luz por aqui. O nosso tema é: os seus guias vêm trazer avisos, a energia do baralho cigano. Então, é uma leitura muito especial que vai acontecer, porque a gente vai ter o entendimento a respeito da vida, a respeito dos caminhos, as suas melhores possibilidades, os alertas que você precisa receber e principalmente para as pessoas que se sentem bloqueadas nas suas intuições. Então, é o baralho cumprindo a vez aqui de trazer a mensagem dos seus guias, os recados da espiritualidade que você precisa receber e está com essa dificuldade de alcançar. Então, é o seu lugar, é o seu momento aqui, tá? Nós teremos 3 aberturas com o baralho, por isso você tá vendo 3 pedrinhas aqui, olha. Então, já vai mentalizando a sua. Nós temos um casal cigano hoje, nos abençoando na mesa. Até o vídeo anterior, era o cigano que estava aqui, hoje a cigana pediu passagem também. Então, tá com a gente, né? E vamos lá. Olha só as suas opções. Você tem a Raulita branca, vai ser a opção 1. A ágata roxa é a 2. E a pedra lua é a 3, tá? Então é com você. O tempo para cada escolha vai ficar aqui abaixo na descrição. Então, dependendo de qual te convidar mais para você receber a leitura, é só você clicar aí abaixo e ir direto, tá? Pausa o vídeo, se você quiser se concentrar para sua intuição te guiar. Se você já se definiu, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, traz aí uma energia boa na abertura dos trabalhos e decreta comigo assim, nos comentários, todo mundo, independente de qual pedrinha você vai escolher, de qual você vai participar. Escreve aí nos comentários: eu posso, eu conquisto, eu mereço. Escreve assim. A gente vai fortalecer essa energia de recepção para a vida, de coisas boas que estão no seu nome, e você terá a possibilidade de viver. Às vezes, né, corrigindo um pouco a trajetória, né, acertando o caminho, mas você vai chegar lá e exatamente o baralho é que vai agora te dar essa visão com o recado dos seus guias, tá bom? Então, vai ficar na mesa primeiro a Raulita branca. Vou manter na ordem aqui para não me atrapalhar depois. A roxa é a 2 e a pedra lua é a 3. Vamos nessa? Cartas para você comigo na opção 1. Para a gente abrir os trabalhos, eu vou cortar aqui em 3 o nosso monte que está embaralhado. Vamos olhar as cartas de fundo. A mensagem que passa à frente agora nos seus caminhos e que vai ser muito importante. A gente vai visualizar essas 3 cartas, vamos pegar as informações delas, elas vão ficar separadinhas aqui e aí a gente vai desenrolar a leitura. Mas presta bastante atenção agora, tá? Nessas suas cartas iniciais. A primeira é a chave, depois nós temos aqui a carta do mar, carta do navio também, né? Como mais comumente é conhecida no baralho cigano, e o urso. Então, vamos separar as suas cartas que a gente pode identificar como as cartas tema para sua leitura, tá? Estão aqui na mão. A chave, o mar e o urso. Essas cartas mostram a seguinte situação: você vai conseguir resolver alguma questão que tem te atrapalhado na vida, tem uma vibração de mudança para você receber, onde tudo aquilo que está atrapalhado, que está enroscado, que você não encontra a solução, você vai encontrar. A vida está mudando, a carta do mar traz essa energia de mudança, é mudança para melhor, é um novo panorama de vida, onde aquilo que está enroscado se resolve, tá? Mas vamos pensar aqui direitinho, tá? Não é assim, ah, que bom, então vou esperar as coisas resolverem. Não, a chave é sobre a gente se posicionar para a vida, é sobre a gente tomar decisões, é sobre a gente ter a iniciativa, é sobre o nosso empenho. Então o baralho mostra que você que está aí se dedicando, você que está batalhando pela sua vida, pelos seus caminhos, pelos seus objetivos, mas está complicado. E quanto mais você faz, mais você sente que não está chegando a lugar nenhum, tá?
De repente, se você tem essa sensação, é essa mudança que você vai experimentar. Os seus guias trazem esse aviso. Você está muito perto de conseguir encontrar a solução para uma dificuldade que você vem vivendo aí. Então não é hora de desistir, não é hora de desanimar, tá bom? A chave traz esse entendimento para a vida. Você vai resolver o que você precisa. E você vai perceber que é mais simples do que parecia. A carta da chave muitas vezes traz a informação de que uma solução que a gente busca, um jeito de abrir o caminho, e a chave é instrumento de abertura de caminhos, tá? Tá assim, na nossa cara, muitas vezes. Você tá perto de experimentar aquela sensação que ela é chata, mas é ótima ao mesmo tempo, sabe? Que é assim, nossa, como que eu não vi que era só isso para fazer, sabe? Nossa, como que eu fui uma besta de ficar derrapando tanto tempo e indo e caminhando de um jeito errado, indo pela direção errada. Era só isso. A vida sendo mais simples do que parecia ser. Essa sensação você está perto de experimentar, tá bom? Então, continua se esforçando, porque tem mudança de vida para você. A carta do navio, como correção de trajetória, ela vem dar a informação de que você está precisando fazer alguns ajustes aí também, tá? Para viver melhor o seu caminho. Então, seja a pessoa persistente, mas não a pessoa insistente. Tem uma diferença aí, tá? Identifique a diferença entre persistência e insistência. O que você precisa é ser persistente, né? A insistência, ela combina muito com a teimosia. A gente quer porque quer aquela situação daquele jeito e a gente não é disposto a flexibilizar nada, a mudar uma vírgula, tentar de outra forma. A gente quer exatamente como, né, enfiamos na cabeça e tem que ser daquele jeito. Então, isso é insistência, né? Falta uma sabedoria aí. A persistência é não desanimar, não baixar a cabeça, ter a sabedoria, ter a percepção como o caminho pode ser ajustado para a gente caminhar da melhor forma. Então é sobre isso para você, tá? E a carta do urso está aqui cumprindo um papel de te avisar de que algumas dificuldades que você tem experimentado são provenientes de gente falsa, de gente invejosa perto de você, tá? Então isso dá uma boa explicação para você sobre algumas coisas que você não está conseguindo compreender. Você faz e não dá certo, e por quê? Que para os outros funciona e para você não? Porque tem essa energia aqui te acertando, tá? De gente falsa, gente invejosa. Então você está precisando cuidar disso aí, tá? Desviar de certas pessoas, sair fora de certos assuntos, despistar quem não merece tanto saber de você, tá? Presta atenção nessa energia. De qualquer modo, o navio já mostra também muito disso ficando para trás. As soluções vêm para sua vida, tá bom? Só que a gente tem que estar ali também, na visão certa, né? Para a gente não dar brecha para o que não deve ser dado. Então essas são as suas cartas tema, né? É o que nós alcançamos aqui como visão inicial para o seu jogo. Agora eu vou trabalhando as cartas, tirando de duas em duas, para a gente conversar a respeito dos caminhos, olhando algumas combinações. Vou pegar uma de cima, uma de baixo, tá? Suas primeiras cartas são a carta da magia e a carta do caminho. Olha só, como eu falei, né? A chave é o que te dá abertura de caminhos. Você tendo essa ferramenta nas mãos para abrir portas, para ter passagem por onde você quer passar. E o seu caminho se abre mesmo, tá? Junto com a carta da magia, que é a sua capacidade de transformar a vida conforme a sua vontade. Isso é magia. A gente transformar, a ação de transformar a realidade conforme a nossa própria vontade, tá? Então, essas cartas estão aqui mostrando que você é a pessoa, nesse momento, que vai ser mais capacitada para viver o seu caminho do próprio jeito, viver a sua vida do próprio jeito. As direções por onde você tem tentado fluir e se mostram fechadas a você, vão se abrir, tá? Você tem a chave que abre os seus caminhos e eles estão aqui abertos, amparados pela força de Ogum, tá bom? Então não tem erro. Inclusive, essa questão de inveja aqui, que andou te acertando, que pode ter te complicado espiritualmente, por isso é que travou tanta coisa para você na vida, nos últimos tempos aí, né? Olhando para um passado mais recente, você sabe
onde você andou tropeçando e não entende como, não entende por quê. Porque você fez tudo o que tinha que fazer, e por que que não deu certo? Tem que ter um motivo, né? E é esse motivo que vem nas cartas. Quando a gente não tem a visão ou a informação pelo óbvio, as cartas vão além do óbvio, é esse alcance metafísico que nos proporciona mais entendimento sobre a vida, sobre os caminhos, tá? E aqui você tem o Ogum com a magia, que é o aspecto vencedor de demandas de Ogum. Essa força te ampara para você caminhar e para você fazer a vida mais do seu jeito. O chicote é aquela carta que muita gente olha, é o problema, é a contrariedade, é a dor, é o sofrimento, depende, tá? Depende. Esse baralho que eu uso, ele segue a escola brasileira, né? Na verdade, ele é o baralho que abriu alas para a escola brasileira, tá? Onde a carta 11 é a carta da magia, que vem com essa informação de a gente poder transformar a vida. Está nas nossas mãos. Nós podemos, tá? Olha só, como não é em vão, como nada é desencaixado, qual foi o nosso decreto? Eu posso, eu conquisto, eu mereço. E o que você decretou comigo nos comentários, se você ainda não havia escrito, escreva aí, fortaleça isso no seu ser, tá? É exatamente o que está nessas cartas, o nosso decreto. O nosso decreto abriu para você no jogo, tá? E a carta da magia te pede o quê? Determinação para você viver o seu caminho, não se desvie agora do que importa para você verdadeiramente e também não deixa ninguém te desviar. Isso é também sobre personalidade, então seus guias vêm avisar a importância disso para você agora, da sua personalidade, sabe? Para você se manter no seu caminho, fortalecendo aí o seu propósito, você no controle, tá? É sobre isso. Vamos seguir aqui, ó. O que que nós temos? Olha aí, a raposa pertinho dos peixes, olha, se combinando com os peixes. A carta dos peixes é a sua energia de prosperidade, principalmente no que diz respeito aos aspectos materiais, mas não só, né? Porque prosperidade para a vida é a gente ter o que faz falta para a vida, é a gente poder alcançar o que preenche a vida, o que dá a sensação de estar valendo a pena. Então aqui nós temos os seus ganhos, que são principalmente os ganhos materiais, mas também os ganhos emocionais. E tem a raposa cercando isso aí. Então é a confirmação lá da carta do urso que nós já pegamos, gente falsa, gente invejosa, tá? Aqui é você precisando entender nas suas companhias, nem tudo é o que parece, as pessoas não são o que parecem ser, e ela representa, essa carta aqui, um papel de que alguém tem tentado te desviar do seu caminho. Por isso que é muito importante você ser a pessoa de personalidade, sabe? Confiar no que você está sentindo para viver. É sobre o que você sonha e não sobre o que os outros sonham para você. Então, principalmente se tem gente aí que anda tentando te colocar para baixo. Ah, isso não é para você. Esquece. Isso daí é 1 em 1 milhão. Né? O que você quer não dá, não rola. Né? Seja uma pessoa realista. Né? Então, às vezes você está aí num projeto pessoal, ser uma pessoa autônoma, ter um negócio próprio. E aí tem gente que fica aí, olha, aí você vai tomar prejuízo, vai lá pro CLT, manda o seu currículo. Cada um na sua, sabe? Só que você tem que entender o que é a sua verdade e vivê-la 100%, tá? Essas cartas aqui da raposa com o peixe é uma mensagem muito clara dos seus guias. Tem gente tentando te desviar do que é mais próspero para você. Não deixa, tá? Não deixa. Seja a pessoa firme e determinada no seu caminho. Saiba que o seu caminho está amparado. Aqui tem a força de Ogum, né? E exatamente como nós pegamos ali as cartas que vieram ali da magia com o caminho, são as cartas que representam o nosso decreto de hoje na mesa para você, tá? E também é esse aspecto vencedor de demandas de Ogum. Ah, então andaram fazendo kizumba pro meu lado? A carta do urso ali não exclui. A questão é, isso passou, isso não vai te atrapalhar mais. Então você está recebendo também essa mensagem dos seus guias para firmar o pensamento, tá? Para você não ser aquela pessoa que é assim, muitas vezes o problema sai de você, mas você não sai do problema. Então você não pode ser esta pessoa, sabe?
que trava no problema, que não supera o que aconteceu de ruim. Já foi, acabou, passou, olha, não tem mais aquela energia ruim. Agora é com você, agora a vida está aí, os caminhos estão se abrindo. Então, sabe, cuidado para não se colocar num papel de quem está sempre sofrendo, de quem é sempre a vítima, né? A gente se atrapalha com isso, não podemos. O Ogum está aí te dando força, coragem, armas para lutar. Então, vamos para a luta, sabe? Não vamos ficar esperando acontecer, vamos fazer acontecer, a chave é para isso, tá? A gente vai resolver a vida, só que a gente tem que querer resolver a vida, né? E não esperar que se resolva por si só. Tem aí uma grande diferença, né, galera? Vamos seguir aqui, ó. O que que nós temos? Bons ventos soprando nos seus caminhos, com as novidades que a carta 17 da cegonha traz, as boas novas. Boas novas, porque notícias de paz, na energia dos lírios, a carta dos rios, nesse baralho essa carta tem esse nome, os rios. Então tem o lírio ali que traz a mensagem de paz e a carta dos rios, porque nós temos também as águas doces de Oxum aqui, tá? A deusa do ouro, a deusa do amor, sabe? Então é a energia que flui, são os bons sentimentos, melhoria de vida, mais calma nos caminhos, mais harmonia. Ah, Leandro, o meu problema é financeiro, é muita conta para pagar e eu não estou sabendo o que fazer, e eu estou até o pescoço. Olha, tem solução para você, tem mudança de vida que está aí. Você está nessa situação porque você andou tomando impacto de gente seca pimenteira, por isso que nada estava dando muito certo, mas isso está mudando, o jogo está mudando para o seu lado, é mais a sua hora, tá? Então você está recebendo essa grande mensagem aqui para firmar a cabeça. E aqui é energia de mudança para melhor na sua vida, com mais paz, você podendo, sabe, alcançar a tranquilidade, se desprender daqueles pensamentos que às vezes perturbam, te atrapalham o sono, né? O lírio é mensagem de paz, tá bom? Ah, Leandro, meu problema é relacionamento, não estou conseguindo me dar bem com quem eu amo, é muito problema, ou não sei o que, sabe? Olha, aqui a gente tem a situação mudando, então se rolou uma briga aí, se teve desentendimento, você sabe por quê, teve energia que andou atrapalhando a sua relação, certo? E aqui nós temos a ideia de reconciliação, a gente tem pessoas que voltam a se procurar para ficar bem uma com a outra. Ai, Leandro, será que a minha relação se perdeu? Será que a vaca foi pro brejo? Não. Essas cartas mostram que a vaca está bem longe do brejo ali, inclusive, tá? São ótimas vibrações aqui, da carta das novidades, boas novas, e é uma carta que pede assim para você, encare os desafios que estão aí, tá? Porque vai valer a pena, sabe? Vai valer a pena. E é uma carta que pede para você também, como ela fala das novidades, olha, então é a vida trazendo energia que vale a pena, que flui, energia de paz, para deixar tudo bem. Então abraça o que a vida está gerando para você agora. Não fica nas mágoas, nos apegos do passado, sabe? Tem que saber soltar certas coisas. A carta 17 pede isso para você, né? É momento de você olhar mais para frente do que para trás. Então não fica se lamentando, chorando leite derramado ou valorizando as suas dores. Isso é complicado, né, gente? É complicado, parece estranho, mas é comum, tá? A gente acaba se acostumando com as próprias dores e a gente transforma elas em muleta para viver, e a gente está ali, né? Muitas vezes indo naquele assunto, muitas vezes com uma desculpa pronta para não fazer tal coisa, para não tentar viver tal situação diferente, né? A gente acaba tendo aquela nossa dor, aquela nossa mágoa, aquele revés como ponto de apoio, né? Onde a gente sempre vai se escorar e a gente acaba se sabotando muitas vezes aí, né? Então é hora de saber soltar, né? O problema está saindo, a gente tem que aprender a sair do problema também. Senão, né? Não adianta os caminhos se abrirem para quem não quer caminhar. E a verdade é que isso acontece pra caramba, né? Tem muita gente que pede abertura de caminhos e aí você vai ver, não é uma questão de caminhos fechados, é uma questão de não saber como caminhar ou até de não querer como caminhar, né? Muita gente quer que o caminho se faça,
Nós temos que fazer o caminho. Cada pessoa é responsável pela sua própria jornada, pela própria felicidade, né? Então, realmente, algumas coisas andaram te atrapalhando. Só que você está aqui recebendo essa visão de que isso está ficando para trás, de que é um novo momento e a gente tem que fortalecer a mente neste novo momento, para que a vida possa dar certo como tem para dar. Beleza? Então aqui a gente fala nas novidades com os rios de um período, não vou nem falar um momento, um período de mais tranquilidade para você, de você conseguir afastar preocupações, porque as soluções que faltam estão aí se apresentando, né? Com a vida se corrigindo para você, e aí uma dificuldade financeira, sabe? Você dá conta, se não de tudo, da maior parte, aí fica fácil administrar, já dá uma paz ali. O problema de relacionamento, poxa, ficando mais fácil conversar. Porque energias que andaram, sabe, atrasando o lado, estão ficando para trás, tá bom? Estão ficando para trás. E você tem que saber realmente deixar isso para trás. Aqui a gente tem a carta do cigano, que veio agora, com o rato, né? E o rato, junto com o cigano, essa carta do cigano, a carta do homem, né? Ela vai trazer, nesse contexto dessa leitura, mais do que, gente? O seu aspecto mental. O que eu estou percebendo na leitura? Então, você como uma pessoa cansada, né? Estressada, desgastada, na mente principalmente. Porque o cigano, como a carta que traz o aspecto masculino do baralho, aponta mais para o lado mental, para o lado mais racional, enquanto a cigana, a energia feminina, vai trazer mais da emoção, mais do sentimento, né? Todos nós temos em nós o masculino e o feminino, né? Todos temos razão e emoção. Isso é o ser humano no seu equilíbrio. Mas a gente entende de uma maneira mais geral que o lado mais analítico, mais mental, né? Mais racional, está no masculino e o aspecto mais emocional, mais sentimental está no feminino. Então essa carta vem falar mais desse seu lado, racional, mais da sua mente. E o rato, esse desgaste, né? E o cansaço mental, muitas vezes, ele impacta mais do que o cansaço físico, né? Porque se você está naquele período onde você está ali, trabalhando pra caramba, e ralando, e faz, e vai pra lá, e vai pra cá, mas a sua cabeça está tranquila, as coisas estão funcionando, você tem paz, à noite você dorme o que precisa dormir, você consegue descansar, consegue ter a sensação de se refazer e pronto, vamos para outro dia. Agora, quando a sua mente está cansada, quando o cansaço é mental, aí você não tem a sensação de conseguir descansar, né? Você está sempre se consumindo ali. Então, essas cartas mostram que isso tem acontecido e está na hora de você virar uma chavinha aí, tá? Aí depende muito de cada pessoa, né? Vigiar os próprios pensamentos, tentar mudar o que você puder mudar na sua rotina, na sua forma de encarar as coisas, né? Começou a vir uma ideia que você não gosta, um pensamento que você não gosta, é aprender a combater isso, sabe? É desviar o foco, é pegar alguma coisa que te dá prazer para fazer, não sei, colocar uma atividade nova na sua vida, se matricular numa academia, começar a fazer uma caminhada, pegar um livro para ler, pegar uma série para assistir, qualquer coisa que vai te trazer um bem-estar e te ajuda a sair daquele estado mental, tá? Então essas cartas aqui vêm trazer isso e olha, e mais, né? Porque o cigano também representa um guia espiritual que está vindo trazer essa mensagem. Olha, toma cuidado, né? Com tudo que está te desgastando, com todo o estresse que está rolando, com quanto às vezes você deixa isso, né, te dominar, subir muito para a cabeça como não precisava, tá? Então isso está rolando e aí a gente tem que pensar que nós não vamos conseguir controlar tudo o que acontece, mas a gente consegue controlar a forma como a gente reage ao que acontece. Esse lado interno, sim, você tem mais capacidade de controlar, de mudar, né, de se policiar, para você ter mais qualidade. Então é um aviso também dos guias aqui, prestar atenção nisso, tá? Por quê? Sabe o que acontece? Se você fica ali se deixando consumir, se estressando com tudo, levando tudo a ferro e fogo, isso primeiro vira um vício, né? Aí a gente começa realmente a reclamar de tudo todo dia, inconscientemente, perceba, se não é assim, né?
E outra, quanto mais você fica nesse estado mental, mais você se coloca na frequência de obsessores, mais dificuldade você tem para sair dos problemas, como eu falei. Às vezes o problema acontece na vida, né? Tudo bem, a gente passa por ele e ele aconteceu, ele passou. E a gente tem que ter o entendimento de que passou. A gente também tem que aprender a sair do problema. E se você está nessa mente corroída, sabe, por pensamentos negativos, assim, você não consegue entender que o momento ruim passou. Aí o caminho se abre e você se torna a pessoa que não sabe caminhar. E você continua pedindo por abertura de caminhos, quando eles já se abriram e você não está conseguindo ver para caminhar, porque a sua mente está lá no problema, no negativo. Então tem um esforço pessoal também, né? Para a gente sair dessa condição. Senão, o que acontece é que a coisa fica se retroalimentando ali, né? Você realmente, tudo é frequência na vida, tudo é energia. Então você cai nessa de, a vida é uma droga, comigo não sei o que, eu sou zicado. Você está entrando numa faixa de obsessores. E aí, quanto mais você se entra nessa faixa, mais os obsessores que te acessam nessa faixa se esforçam para te manter ali. Aí você começa a receber aquelas sugestões mentais, sabe? Sem você se dar conta, porque é sutil o processo. Aí fica vindo aqueles pensamentos assim, realmente, é um obsessor que está ali. Você está certo, a vida é uma porcaria mesmo, né? Ser feliz é a ilusão, você não veio para isso, aqui é o vale das lágrimas, sabe? Essas ideias, né? Então isso não é seu, isso não te pertence, tá? Isso é obsessão. Começa a prestar atenção e sair dessa frequência, tá? A vida está mudando, você está com mais capacidade agora, tá? Vou até te dar uma dica, inclusive, olha, né? Se você sentir que te faz bem, recorre a essa força aqui, ó, de Ogum. Ogum que traz a potência para viver, a energia, a coragem, sabe? O espírito da luta, para a gente incorporar essa energia, né? Levantar a cabeça e encarar o que é preciso. Se te fizer bem, acende uma vela dessa daqui, ó. Não à toa, talvez eu tenha escolhido essa cor de vela também, é exatamente essa vela que eu uso para Ogum. E a gente costuma recorrer a essa força num dia de terça-feira, né? Então, pode fazer aí 3 semanas seguidas, de terça-feira, acende uma vela nessa cor aí, pede para a força de Ogum nos seus caminhos, compra aí vai numa loja de artigos religiosos, compra uma espada de São Jorge, coloca embaixo da sua cama, pesquisa algumas ervas de Ogum para você fazer um banho nessa energia, ou se preferir, faça um banho cigano, tá? Você em loja de Umbanda, a pessoa até já tem lá, muitas vezes, né? Preparado, pode comprar aquele pacotinho mesmo, faz, tá? É um gesto, é uma atitude, é um movimento da sua parte em próprio benefício. Às vezes a gente tem que fazer um movimento, ir atrás, fazer algo por nós mesmos para sair de uma condição, e muitas vezes uma condição mental, né, que está nos colocando para baixo. Então foi muito importante, tá, essa combinação aqui, onde o cigano veio alertar sobre essa vibração do rato. Olha o que nós temos aqui na sequência da sua leitura. Os sentimentos com as alegrias, o coração. Então aqui é o amor para você viver, tudo ficando mais leve, uma boa companhia, a vida podendo ser mais compartilhada. Então, se o que te corrói os pensamentos ali é a falta de alguém, é o desgaste no seu relacionamento, são os problemas, de repente esse cigano representando aí quem você ama, né? E a carta do rato, como está o clima com esse alguém, né? E aí você, naquele turbilhão emocional, né? Com a sua mente em frangalhos aí. Então, gente, muda essa condição interna, muda essa energia, faça isso por você, tá? Não espera a energia mudar no passe de mágica, faça por você, tá? Faça um gesto, tenha uma atitude, e aí, olha só, você tem essa energia nos seus caminhos, poder viver o amor desfrutando de um clima leve, tá? A gente já viu as boas novas que trazem paz, que trazem harmonia. Então isso é muito sobre reconciliação amorosa para quem precisa. E essas cartas estão aqui te mostrando que você realmente tem essa energia para viver. Só que entenda que para você viver essa energia, você tem que estar na sintonia dela, né?
Se você é a pessoa que está nas suas muletas em relação às dores que você teve, aos prejuízos que você tomou, sabe? Tudo isso do passado que a gente gosta de ficar carregando, a gente gosta de ter como argumento, né? A minha vida é mais difícil que a sua. E você quer disputar? Quer saber o que já me aconteceu? E aí você começa a desfiar o rosário, né? Gente, essa postura não vai te colocar em sintonia com isso daqui. Então tem que mudar essa chave interna, tá? Para você sintonizar. O baralho está mostrando que você tem isso para viver, que você pode, que você tem para conquistar, que você merece. Nós decretamos isso, né? Só que você tem que se colocar na sintonia certa para viver. Pense em estação de rádio, né? Eu brinco com isso algumas vezes, mas é real. Se você quer escutar rock, não adianta colocar na rádio sertaneja e ficar lá esperando o rock tocar. Você tem que se colocar na frequência do rock. Né? Eu, sempre. Então eu vou lá na rádio rock, aí beleza, eu vou ouvir o que eu quero. Não vou ficar lá na rádio sertaneja esperando tocar, né, a banda que eu tô a fim de ouvir de rock ali. Então a gente tem que perceber isso. O que eu quero receber na minha vida? Que música eu quero sintonizar? Qual é a frequência que eu preciso me colocar para ouvir a música que eu quero ver tocar, né? Então, muitas vezes está dentro, não está fora, né? É certo, é fato que a gente percebeu inveja, a gente percebeu gente tentando te desviar da sua prosperidade, sabe? Então, teve alguns atrasos de vida aqui, sim. Só que você não pode deixar com que isso, né, mexa tanto com você a ponto de você perder a sua luz, né, de você apagar a sua luz. E aí, né, você só se tornar a pessoa que tem rosário para desfiar, entende? Vamos mudar isso, vamos pensar, poxa, dá para ser diferente, peraí, tá mais comigo agora, meus caminhos estão se abrindo, eu estou perto de encontrar a solução que eu preciso, estou perto de resolver o que eu preciso, né? Ogum me ampara aqui, eu tenho capacidade de mudar, eu tenho a capacidade de viver como eu quero, de trilhar o meu caminho como eu preciso. Então, tá comigo, chama esse poder, tá? Chama esse poder aqui para você, porque ele tá nas suas mãos agora. E aí, isso representa muito de melhoria de vida. Você numa conexão emocional melhor, com o que você tem para viver, com boa companhia, um relacionamento dando certo aqui, troca afetiva, sabe? Só que a gente só consegue principalmente estar bem com alguém se primeiro a gente estiver bem aqui, né? Se eu tiver todo errado dentro, como é que eu vou ficar bem com alguém? Aí eu vou acabar transformando quem eu amo em tábua de salvação, né? Eu vou passar a esperar que aquela pessoa venha me trazer felicidade. E não, eu que tenho que lutar pelo meu próprio estado de felicidade. E aí aquela pessoa vai poder estar em sintonia comigo. Eu terei o que receber e também o que oferecer, né? Vamos fechar para você, ó. O que nós temos aqui? A cigana, a mestra rainha cigana com a cruz que traz vitória para sua vida. Então, gente, olha, o cigano e a cigana estão na mesa. E estão na mesa mesmo, literalmente. Também vieram nas suas cartas, tá? E aqui a cruz representa a vitória. Você alcançando essa energia vai dar certo, você vai vencer, você vai superar o que você precisa. Mas você precisa também, para conseguir essa bênção, da sua força interior. Você não pode ser a pessoa que abre mão da sua força interior, da sua própria luz. A sua chama tem que estar acesa. A sua motivação, o seu querer, porque é isso que vai te colocar na posição certa na vida. E a cigana, como entidade espiritual, está na mesa aqui, te trazendo um recado, olha, você vai vencer. Então, saiba que se você abrir mão, se você ficar nas reclamações, nos pesares, sabe, nas questões do passado, nos apegos, mas é porque a minha vida é isso, é porque comigo aconteceu, mas é porque você não passou pelo que eu passei, sabe? Tudo isso não vai levar a nada. Então você precisa confiar na vida, na sua vitória, né? E aqui a cigana está te trazendo esse olhar. Você vai vencer, só que você precisa querer vencer. Você quer? Então decreta aí comigo de novo. Eu posso, eu conquisto,
eu mereço e eu quero, né? Porque se a gente não quiser, não adianta a gente poder, né? Uma condição leva a outra. Eu preciso, se eu posso, mas não quero, não faço nada, né? Se eu posso e eu quero, aí eu uso esse poder, porque aí eu vou conquistar e eu sei que eu tenho merecimento para isso. Respeite a sua história, tá? E aí você vai ter o melhor da vida. Essa foi a mensagem para você, então, que esteve na Raulita Branca. Mensagem potente, né? Sobre a vida, galera. Então, os seus guias trazendo recados aqui, avisos espirituais, né? E eu acho que foi aquela leitura assim, olha, para você reconhecer muita coisa aí, né? Desenvolver percepção. Você entendeu que tem melhoria de vida, que você pode muito mais. Então, foi uma leitura que trouxe essa potência, tá? Se você curtiu, deixa aí o seu like, se inscreve, ativa o sininho. Pode deixar um comentário se você quiser registrar uma impressão de leitura, né? Se isso tudo te despertou aí algum sentimento, fique à vontade, os comentários são seus, respeitosamente, sempre são seus, tá? Na descrição do vídeo, para você que precisa de atendimento, tem informação para você entrar em contato comigo e tem também o link aí para o meu curso de tarô, para quem quiser estudar. Eu tô aqui na mesa com o baralho cigano, o curso é de tarô, tá? Completo e vitalício. Fique à vontade para conferir também, se você tiver interesse. Maravilha! Então, vamos que vamos aqui. Saindo a Raulita. Quem vem para a mesa? Opção 2, ágata roxa. Então, seus guias trazem avisos, vamos à energia do baralho cigano para você. A nossa mensagem inicial vem desse corte em 3 montes, a gente vai olhar as cartas de fundo. A sua primeira é a carta das perdas. Depois nós temos o rato e temos a cegonha que traz novidades. Então, você que se preocupou, ai meu Deus, né? As perdas, tem uma vela preta ali, ai meu Deus, né? O rato, nossa senhora, né? Tem uma vela preta e tem um rato, que isso? Depois vem as novidades, tá bom? Então, olha só, você tem uma mensagem aqui muito potente no sentido de virada de páginas na sua vida, tá bom? Isso eu posso te dizer muito seguramente com o que essas cartas trazem, tá? A vela preta que se apagou aqui, que é a carta 8, na maioria dos decks de baralho cigano, é o caixão que está desenhado ali, né? Ela representa o que ficou para trás, né? Essa carta, essa energia. São as viradas de página, são os ciclos que nós experimentamos, né? E o rato mostra, né, todo o desgaste, todo o processo de perda de energia que a gente acaba experimentando quando a gente ainda fica ali querendo, né, de qualquer maneira, salvar o passado, né? Reviver o que já foi vivido, mas se concluiu. Então, o baralho traz para você, você que está na pedra roxa comigo, tá? Aqui na opção 2, o entendimento necessário de que algumas coisas precisam ficar para trás, porque a vida tem melhores direções aqui para você. As novidades, as boas novas, a vida mudando para melhor. E essa carta por si só já te pede para olhar mais para frente do que para trás, porque senão você não consegue receber as novidades da vida. Você não consegue receber as bênçãos que você tem para viver quando você se coloca de uma forma aprisionada a ciclos fechados, quando você não acompanha a natureza, quando você não acompanha
a própria vida. Tudo dentro da vida tem começo, meio e fim, assim como a própria vida tem, né? E quando a gente não sabe viver as transições, né? Quando a gente se aprisiona a velhos ciclos, o que a gente ganha ali? Nada. E esse rato está aí mostrando exatamente isso para você. Olha, você não tem mais nada para ganhar. Olhando para trás, chorando aí um leite derramado, querendo reviver o passado. Então você está perdendo muita energia aí, tentando, né, reacender essa vela que se apagou, tá? Então é momento de você abraçar o novo. A vida tem mais para te mostrar, você tem mais para viver. Cuidado com as prisões, as correntes que você pode acabar se colocando, onde você acha que já viveu tudo o que você precisa e que não tem como aparecer alguma coisa melhor, o melhor já passou. Muito cuidado com esse pensamento, porque ele acaba com o emocional e com o mental de muita gente, tá? A vida sempre tem mais, sempre tem mais. E o baralho está trazendo essa visão para você, né? Então é um recado dos seus guias, é um aviso dos seus guias. Olha, é o momento de conseguir olhar para frente, de se propor a olhar para frente. Veja o que a vida tem para te entregar a partir de agora e não ficar tentando voltar atrás, onde a gente perde tempo, onde a gente perde energia, onde a gente desperdiça oportunidades que estão aí e que podem nos levar a melhores lugares. Então é desperdício de vida, né? Muitas vezes ficar tentando salvar o passado, né? E eu sei que nessa hora, às vezes tem gente que já começa a ficar meio triste, né? Acompanhando a leitura, porque eu amo alguém e eu estava aqui principalmente para saber se meu amor pode voltar. Sempre tem um monte de gente assim procurando as cartas, né? E aí, o que eu te falo, né? Se for essa a sua situação, se for esse o seu caso, com as nossas cartas iniciais aqui da sua leitura, as cartas tema, elas serão muito importantes, tá? São a base da leitura que você está começando a receber. Já já eu vou juntar os montes que ficaram, a gente vai começar a trabalhar com as cartas ali, para falar sobre uma série de coisas. Mas aqui são as cartas tema da sua leitura. Então, se o seu caso for esse, o que eu te falo? Eu não sou ninguém para dizer que você não tem nenhuma chance de ter o seu amor de volta. Não sou ninguém para dizer que você não vai conseguir viver novamente o relacionamento que você teve e gostaria de viver mais com aquela pessoa ao seu lado. Eu acho assim, sinceramente, que tudo pode ser na vida enquanto houver vida, tá? Só que a gente tem que pensar que na mais simples das hipóteses, né, é uma percepção de que a vida mudou, de que as circunstâncias mudaram, então é uma necessidade de tomar cuidado com comparações que a gente fica fazendo entre o que é e o que já foi, tá? Eu queria exatamente daquele jeitinho que a gente sempre viveu, a pessoa ali ao meu lado e a gente fazendo aquelas coisas. Aí eu falo pra você, aí não vai rolar mesmo, tá? Então, como eu falei, eu não sou ninguém para dizer que você não pode ter o seu amor de volta. Eu não estou aqui para matar a esperança de ninguém, inclusive porque eu não tenho nem o direito de fazer isso, né? Mas é o meu papel, trazendo aqui o aviso dos seus guias, como eu estou me propondo a fazer nessa leitura, né? Te abrir os olhos para entender que a vida andou e que tem circunstâncias novas e que tem novas possibilidades. Então, mesmo você querendo resgatar uma relação, né? Querendo novamente o seu amor do passado, pode ser? Por que não, gente? Como eu falei, enquanto houver vida, tudo pode ser na vida. Só que não é sobre reviver o passado, é sobre viver novas circunstâncias com alguém que sim, pode ser alguém do seu passado, mas uma pessoa mudada. Você também como uma pessoa mudada, circunstâncias diferentes, a vida, né? Atualizando, indo sempre para frente como tem que ir. Então é uma mensagem muito forte que vem nesse aspecto. A importância de viver o novo, de sair do passado, deixar para trás o que pertence ao passado, né? E a gente de olho no presente. O que eu posso viver agora? O que eu posso fazer da vida hoje? Porque é isso que nos dá possibilidades. O presente recebe esse nome não é por acaso, né? Todo mundo gosta de ganhar um presente. Todo mundo gosta de ser presenteado. Pois é, você acordou hoje e você tem aí
esse presente, né? Deus te abençoa com a vida que você tem, com o que você pode desfrutar. Então é olhar para isso, tá? E a vida daqui para frente. E vamos colocar potência nos caminhos, né? Então nós temos essa mensagem inicial, que é muito forte, né, gente? Porque tem muita gente que trava mesmo no passado e não quer mais saber de novidade, de coisa nova, e só quer reviver o que viveu antes, né? Só o que importa é o que já passou. A pessoa se fecha realmente para a vida. E aí o que que faz? Não faz, né? Não faz. Não tenho como falar, olha, para você ter exatamente o seu passado, como você quer, como você viveu, faça isso, faça essa magia, acenda essa vela. Não existe isso, tá? Não existe. Então é uma questão de consciência. Vamos agora aqui, ó, no nosso monte, perceber algumas combinações. Nós temos a carta das ervas com a lua, tá? Essa é uma carta que mostra que os seus esforços serão recompensados, tá bom? Então você que de repente está aí sentindo falta de alguém do seu passado, de um amor, de um trabalho que você teve, porque tem isso também, né? Na vida não é somente sobre amor, muita gente às vezes tá mal porque tem a saudade de um trabalho que tinha, do local onde trabalhava, das pessoas que já fizeram parte da vida, né? Onde a gente, sei lá, faz uma faculdade, tem aquela galera, depois a vida andou, tá cada um no seu caminho, não tem mais aquele lugar para frequentar, aquelas pessoas, né? Então uma série de coisas podem nos fazer falta, né? E aqui você tem claramente essas cartas mostrando que os seus esforços serão recompensados. Seus esforços estão aqui, no plantar para poder colher, na carta das ervas no jardim. E a lua é a carta das honrarias, é exatamente aqui sobre você ter os seus esforços recompensados, sobre a sua recompensa, sobre o seu valor que é percebido, tá? Então, faça o melhor por você, né? Independente se o que você terá para viver será sobre resgatar algo do passado ou viver uma novidade mesmo, ter uma nova experiência profissional, ter um novo amor, tá? Importante é que você não fique nas comparações com o passado agora. O que pode ser ou deixar de ser para você, né? Você vai saber, só que você tem que fazer o melhor que você pode a cada dia. Se você ficar chorando, o leite derramado, sofrendo pelo que você já teve e não tem mais, aí você não vai ter mais nada, né? Porque essa é uma postura de miséria para a vida. Então a gente tem que se colocar numa postura de fortuna. E qual é a postura de fortuna? É a gente seguir criando vida para viver. Tem muita gente que não percebe isso, né? Travou no passado e não continua criando vida para viver. Enroscou ali. Só que a vida continua andando, não vai te esperar, né? As águas do rio sempre seguem. Então, se você decidiu ficar ali para trás, é ali que você fica e não vive mais. Então, o baralho está te chamando à vida, está te convidando à vida. Faça por você. Você vai ter coisa boa, seus esforços serão recompensados, tá? Eu não estou aqui te garantindo que você vai recuperar o seu amor, que você vai ter o seu amor de volta. Não estou te garantindo isso. Pode ser? Pode. Mas se não for isso, o baralho está deixando muito claro que você tem aqui alguém que vai te admirar, que não vai ser em vão, sabe? Poxa, então pensa assim, ao invés de travar numa pessoa, pensa no seguinte, o que eu quero é poder viver o amor. Eu quero ter uma pessoa boa ao meu lado, que eu mereça, que me mereça, chance de ser feliz. E aí a vida vai te mostrar se isso se aplica ao seu ex, à sua ex, ou se é alguém que vai cruzar os seus caminhos. A vida vai te mostrar, né? E você tem que se disponibilizar a querer saber a respeito disso. O que a vida vai te mostrar? Ah, Leandro, vê aí se é do passado. Não, gente. Nem tudo está na mesa. Nem tudo baralho tem resposta para nós, tá? A maior parte a gente tem que viver para saber. O baralho deixa claro diante do que nós estamos, tá? E qual é a necessidade? Superar passado, viver novidades, tá? Perder muita energia, ficar olhando para trás, né? Ó, aqui, ó, foi. E aí o rato é todo o desgaste de ainda ficar olhando para cá, querendo viver o que não tem mais. Olha as novidades aí, oportunidades da vida que estão chegando, momento de olhar para frente e vai ter coisa boa para você,
Só que, né, você tem que estar querendo viver, criando vida para viver, né? Chorando, esperando que volte, não sei o que, não é o caminho, tá? Olha só, o aliado, o cachorro com o sol. Aqui, uma boa companhia para você desfrutar com uma energia de luz, de crescimento. Isso é muito sobre uma boa parceria de vida para você, que pode ser afetiva, com certeza, tá? Inclusive porque aqui nós temos o sol, nós temos a lua, a gente vê aqui o feminino e o masculino, tá? A gente vê o encontro energético aqui, muito legal acontecendo, tá? Ainda mais com a carta das ervas que está ali, com a carta do cachorro, que é um aliado, que é alguém realmente marcando mais presença na sua vida, alguém com quem você poderá viver coisas muito boas. Isso está surgindo, gente, tá? Então o que o baralho está deixando saber no aviso dos seus guias aqui é que você está diante de oportunidades e quem trava no passado e não quer saber mais de nada vai acabar desperdiçando. Fato, vai acabar desperdiçando, sabe? Aí passa 2, 3 meses, daí você de repente bate uns 5 minutos aí e pensa, quer saber? Cansei de ficar querendo salvar essa situação do passado, agora eu vou me colocar para o que a vida tem para me mostrar, agora eu estou afim de conhecer mais dos meus caminhos, aí passou. Aí você fica lá, travado esperando, né, uma outra maré, porque a vida tem essas marés, né? Não é, a gente tem que estar na presença de espírito para viver o que é de cada dia, né? Não é no nosso tempo, é no tempo da vida. A gente não encontra um amor quando a gente quer. A gente encontra quando a vida traz, né? A gente não encontra a melhor oportunidade profissional, o melhor caminho quando a gente quer. É quando a vida traz. E aí, sabe o que é isso? Poder encontrar o amor, poder encontrar um caminho que te serve profissionalmente, onde você se vê feliz ali, sabe o que é isso? É a sorte. E o que é a sorte? É o encontro do preparo com a oportunidade. Então, você quer sorte no amor? Do que você precisa? Estar preparado para viver o amor e ter a oportunidade, né? E o baralho está cumprindo o papel de te mostrar que você terá a oportunidade, tá? As boas novas que chegam na sua vida. Então, é sobre você se preparar e a sorte vai acontecer, né? Então, de repente você pensa assim, mas o que adianta eu ficar me preparando se eu não sei se eu vou ter oportunidade? A previsão está aqui. Você vai ter oportunidade. Só que, se você tiver com a cabeça enroscada no passado e sem querer saber do que tem para viver agora, então a sorte não vai rolar, não vai conectar. Porque vê a oportunidade, mas você não está no preparo. Mesma coisa em relação a trabalho, né? Às vezes a gente fica aí, a vida já foi melhor, eu já ganhei mais, já trabalhei mais com o que eu gostava, e não sei o quê. E a gente, sabe, enrosca nessa. E aí a gente não se lembra de abençoar o presente, o que a gente tem para viver hoje, o que está pagando as contas hoje, né? E aí, oportunidade profissional também, melhoria de vida, luz, crescimento do sol, sucesso para você, um bom contato, esse cachorro, o aliado, representando um bom contato que vai te abrir um caminho, que vai te dar uma possibilidade, que pode te indicar, sabe, para uma posição melhor, para um lugar melhor. Só que, perceba, essa é a oportunidade. Você está se preparando para ela, para a sorte acontecer? É sobre isso, gente. O aviso dos seus guias vem sobre isso, tá? Sorte nos seus caminhos. E aí você vai ter oportunidade na vida e você tem que estar no preparo para viver essa oportunidade e transformar isso em sorte. Senão, não anda. Senão, não anda, tá? Vamos seguir aqui, ó. O que nós temos? A carta da magia com o equilíbrio, né? Que é a casa. A carta da casa é o nosso equilíbrio interno, é o nosso eixo, sabe? O nosso ponto, aquilo que nos equilibra, o que nos dá estrutura, estabilidade para viver. E a carta da magia, que é o chicote, que nesse baralho traz o simbolismo da magia, que é a capacidade de a gente transformar a vida conforme a nossa vontade, né? Então é o nosso poder aqui, né? Para a gente poder se estruturar na vida, para a gente poder viver algo que nos traga mais estabilidade. Então, o que o baralho está desenhando, né, a respeito de oportunidade que vem para você, é sobre o quê? É sobre, vamos falar de amor, aventurinhas, casualidades? Não, é sobre relacionamento.
Ah, Leandro, será que... Mas não pode ser mesmo a pessoa do meu passado que vem, a gente volta para poder se firmar? Pode, pode. Como eu te falei, eu não excluo isso. Só que não é viver igualzinho como era antes. Comparação com o passado realmente não está rolando, tá? São situações novas e a gente tem que estar na conexão para isso, tá? Ou para quem vai receber um novo amor, conhecer uma pessoa diferente, se descobrir e de repente é uma pessoa que te corresponde e que até vem curar um emocional, né? Onde tem aí uma ferida aberta por um sentimento não correspondido, por uma rejeição que você teve, sabe? Às vezes você se permite, você se propõe e você acaba lidando com alguém que viveu algo muito parecido, né? E aí tem um processo aí onde os caminhos se cruzam, a vida tem a sabedoria de fazer com que pessoas que têm necessidades semelhantes se encontrem para que se ajudem na vida. Um possa proporcionar cura também ao outro pela força do amor, que cura mesmo, né? Só que a gente tem que saber se propor, né? Se a gente achar que, meu Deus, a cabeça travou e só existe uma pessoa no mundo, só existe um trabalho no mundo, se eu não estiver com aquela pessoa ou naquele lugar, ou trabalhando com aquilo ali, então eu não sou ninguém, não sou nada, não é assim, gente. O mundo é vasto, né? É uma questão de a gente abrir a cabeça para viver o que há de melhor para nós. A gente erra, né? Às vezes a gente enfia tanto na cabeça que a nossa felicidade está ali, a gente errou. A gente tem que admitir que errou, a felicidade pode estar aqui. Só que a gente tem que tentar viver para saber disso, né? Se eu ficar enroscado ali, como é que eu vou saber do que está aqui que pode ser melhor para mim? A vida é sobre isso, né? Quem não arrisca não vive. Quem não arrisca não tem amor, não vence. É a batalha de cada dia. O olhar para os caminhos, entender o presente como presente mesmo, como bênção, né, da vida para nós. E aí, essas cartas trazem a ideia, né, de realmente estabilidade, de você conseguir transformar experiências negativas do passado, né, um amor não correspondido, uma rejeição afetiva, uma demissão no emprego, uma vaga que você queria e não deu certo e você não superou aquilo, ficou remoendo porque na sua cabeça era para você e foi injusto porque tal pessoa entrou no seu lugar, porque tinha uma indicação que você não teve, porque a capacidade mesmo você tinha mais. Isso acontece, gente, né? A gente sabe disso. Mesmo para você, nesse caso aí, nesse profissional, né? Ó, o aliado. Pode ter alguém vendo isso, viu? Tá? Então, lembra que eu falei que os seus esforços não são em vão? Aqui, a carta das ervas é a mão na massa, você plantando para poder colher. E essa carta é quem está vendo os seus esforços e pode te ajudar. Um aliado poderoso aqui para você, esse cachorro, que te dá crescimento. O sol mostra um aliado forte, uma pessoa influente, que pode te dar caminho para você crescer, tá? Mudando radicalmente a sua vida. Essa carta da magia, ela ajuda a transmutar muita coisa, para botar em ordem, para deixar em ordem, tá? Então essa é a carta que mostra você vivendo caminhos onde você consegue se reorganizar, sabe? Na vida. Ter uma vida amorosa, estruturada, ter uma vida profissional estruturada, seja qual for a sua maior necessidade agora. Essa carta da magia mostra esse poder para você conseguir, e a carta da casa é exatamente essa estrutura que pode ser para você, dependendo da sua maior necessidade emocional, profissional, tá? Então são as circunstâncias a seu favor. Entenda que alguma coisa que não rolou aí para você no passado também pode ser livramento. Também pode ser livramento. De repente você não está pensando assim, de repente você não considerou isso ainda, sabe? Poxa, será, né, que não rolou porque no fundo eu achava que eu ia ser feliz ali, mas não ia, e foram os meus guias que me pouparam, né, de alguma coisa ali para preparar algo melhor para mim? Pronto. É exatamente isso, gente, tá? Então, coloca esse olhar para a situação, vai te dar muito mais poder de ação daqui para frente. Olha, você recebe o mar, ou a carta do navio, a carta 3 do baralho, que é uma carta de mudança. A vida mudando para melhor, os caminhos se corrigindo e
mais alegrias para você viver, uma boa companhia com quem você irá desfrutar muitos bons momentos aqui, sabe? Então isso traz, sim, um alento, né? Para quem está aí sofrendo por amor, né? Não deu certo lá o relacionamento, poxa, será que tem volta? Então, até porque a carta da magia permite isso, né? É o nosso poder de transformar situações, de botar em ordem. Então você tem isso, né? Só que não é na base das comparações, não é na base de reviver passado, tá? Não é na base de querer que seja como era antes. É entender o movimento da vida, tá? E experimentar os caminhos daqui para frente e não daqui para trás. E aí é mudança de vida, tá? A vida se corrige. A carta do mar fala de correção de trajetória, mudança para melhor, mais alegrias para você viver. Então, isso é muito sobre levantar a cabeça, né? Apesar de a gente não excluir nada para ninguém aqui, poxa, eu amo uma pessoa, eu sei o que eu quero e tal, só que assim, você tem que perceber o quanto, né, também existe uma correspondência, tem que saber respeitar vontades, não dá para forçar ninguém a nada, porque aí você vai cair num campo que você sabe, que é campo de amarração, e depende se você está a fim de lidar com as consequências disso, né? Se você ama a liberdade, ama ser livre, você tem que também, né, viver e deixar viver. Então, é a ideia de que estará ao seu lado quem quer estar ao seu lado, quem deseja a sua companhia. A gente não força ninguém a nos amar, né? Eu falei isso num vídeo, não sei se foi o passado ou se foi o retrasado, cabe nesse momento. Até porque tem gente assistindo agora que está chegando no canal hoje, não assistiu o outro vídeo, vale muito para você, né? Amor e respeito as pessoas nos oferecem espontaneamente. A gente não pode convencer ninguém a nos amar ou a nos respeitar. Ou as pessoas têm isso para nos dar ou não têm, né? Se você está ali, né, querendo convencer, vai me amar sim, vai me respeitar sim. Então é você, muitas vezes, né, diante dessa vela que se apagou e perdendo a sua energia querendo acender de novo, tá? E aí a vida tá ali falando para você, olha, dá linha nessa pipa aí, viva as novidades, tem coisa melhor para você. Aí não era, sabe? O que você estava buscando aí você não ia encontrar. Daí é que pode ter sido o livramento, né? Para muita gente também. Então perceba, né? Qual é o movimento de vida que você tem para receber, tá? Não trava as oportunidades, né? No amor, de repente, né? Há várias pessoas que têm aí, né, alguém que admira, alguém que te admira, alguém que seria capaz de te amar e você não dá chance, você não quer olhar, você quer olhar para aquele que te maltratou. E aí muitas vezes deixou de ser o sentimento, se tornou o orgulho ferido, porque como assim? Quem a pessoa pensa que é para não ter me amado? Quem a pessoa pensa que é para não me querer, vai me querer sim. E aí é que você começa a entortar a vida, né? E se prejudicar, e desperdiçar oportunidades, né? Então a gente tem que estar nessa visão de perceber como a vida flui, né? O que a gente tem como caminho para experimentar e não ficar querendo, né, ali continuar a dar com a cara na porta até ver se porta fechada se abre. Muitas vezes tem uma aberta aqui, tem outra aberta ali, e você está aqui, tum, 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 não, eu quero essa porta. Não é assim, né? Ó, na sequência das suas cartas, você tem um amor para viver. E a carta das árvores aqui fala de um relacionamento para você, tá? Isso daqui, gente, não é pouca coisa não, tá? Porque nas árvores a gente tem raízes, a gente tem crescimento de vida, o que gera frutos, tá? Troca sentimental, afetiva, mas você tá muito com essa visão assim, olha, de, sabe, buscar o novo. Perceba, se não é o seu caso, de tocar o barco aqui mesmo, né? Por quê? Quando esse barco anda, o que ele encontra? Mais alegrias para viver. O que ele encontra? Crescimento, amor, boa convivência, tá? Então, cuidado para não travar aí querendo salvar passado, tá? Veja se vale a pena. Veja se vale a pena, né? Pense que a vida tem tudo para ser mais. Esse é um grande aviso aqui dos seus guias, tá? E aqui você tem, fechando o seu jogo, o urso com a torre. E essas cartas são muito importantes, porque a torre nesse baralho mostra o quê?
a espiritualidade. E a espiritualidade é muito também o nosso eu verdadeiro, a nossa essência, né? E onde a gente tem que saber ali se preservar diante dos caminhos, né? Diante do que está fazendo parte da vida. Por quê? Talvez você não tenha percebido, né, que alguém com quem você buscou alguma coisa para viver, seja no amor, uma relação profissional, né, realmente não tinha a te oferecer o que você foi buscar lá, tá? A carta do urso é a carta da falsidade. Então faltava verdade ali, não tinha algo verdadeiro para conectar, né? E a carta do espiritual é que te traz essa visão sobre isso, a torre, onde você se recolhe um pouco mais na sua energia, alcança um pouco mais da sua força interna para ampliar a sua percepção e aí ter um entendimento. O que eu tentei viver no passado e que o baralho me mostra que é importante deixar para trás, porque a vida está me dando chance de viver melhor agora. Será que o que eu busquei lá atrás era verdadeiro para mim? Ou eu me iludi? Ou eu caí em promessas, sabe? Caí em conversas? E isso é que alimentou em mim certas expectativas? Pode ter sido isso, tá? Um risco muito grande de ter sido isso. E aí você tem essas cartas aqui, né? Num momento onde os seus guias se aproximam para te deixar saber que certas coisas nas quais você acreditou no passado, né? Pode ser que foram castelos de areia, tá? E aí não rola, não vale a pena realmente, né? Ficar perseguindo aquela situação. Pensa no que eu falei, na ideia do livramento. E aí você se refaz, né? Você se reorganiza na sua energia, na sua essência, para viver o que tem de melhor para ser vivido agora. É um momento de oportunidades para você aqui, tá? É um momento de oportunidades. Os caminhos estão aí se apresentando, mudança de vida, energia do amor, sabe? Melhoria. Mas eu digo para você, é sobre fazer a vida funcionar daqui para frente e não daqui para trás. Essa foi a mensagem, gente. Eu acho que para você que veio aqui na Ágata Roxa, na opção 2 comigo, né? Teve muito dessa necessidade mesmo, de desapegar, de viver desprendimento, de entender que certas coisas é melhor não cutucar, sabe? Veja que a vida é mais, entenda o que pode ser o seu caminho, compreenda que você pode ter errado, né? Onde você acreditou que poderia ter felicidade, não tinha. Então você viveu o livramento sim, né? Como eu falei, não estou aqui para dizer que ninguém não tem chance, tá até enrolado já. Não estou aqui para dizer que você não tem chance de tentar, né, viver novamente seu amor, mas sabe, não trava nisso, de verdade, né? Assim, é o meu cuidado aqui com você, não trava nisso, não fica sofrendo, não fica no leite derramado, por quê? A sua mensagem do baralho realmente foi muito a respeito do que tem daqui para frente, tá? Então, muitas vezes é sobre a gente ter olhos de ver para ser mais feliz, para a gente se permitir ser mais feliz, ao invés de ficar rodopiando nas coisas que não deram, para a gente ainda ficar lá tentando ver se vai dar, né? E olha, eu sei que muita gente procura leituras de cartas para saber do amor e tem gente, sabe, que a gente atende e é essa situação, tá? Esses dias mesmo, atendi, né? A pessoa fala, isso não tem fim, e já são quase 10 anos nessa situação e a pessoa quer ali vir perguntar sobre isso, sobre uma coisa que em quase 10 anos não mudou e ela não está tentando viver outra coisa, né? Tá naquela e quer um acompanhamento de cartas para saber periodicamente sobre essa situação que já está há quase 10 anos na mesma, para ver se ainda pode mudar. Isso é sabedoria de vida? Não é, tá? Então é muito sobre isso e é decisão de cada um. A cada escolha uma renúncia, né? Na vida é assim, então se a sua escolha é a de ficar ali tentando salvar um passado que provavelmente está perdido, você está renunciando ao presente e ao futuro, né? E aí lá na frente, onde às vezes você vai ter um estalo, poxa, passou 10 anos, passou 20, passou a vida, a saúde já não está igual, não dá mais para você ir atrás e tentar curtir outras coisas, aí o que resta, né? Não muito.
Então, eu acho que foi assim, esse choque, né, de realidade que talvez muita gente precisava receber aqui para entender que a vida tem diferentes caminhos e a gente tem poder de escolha, tá? A gente não pode se ver como dependente de uma só circunstância, de uma só pessoa. O mundo é vasto, tá? E você terá o seu melhor, os seus guias te amparam para isso, mas é sobre você querer também. Essa foi a leitura então, na Ágata Roxa. Se você curtiu, se foi importante para você, deixa aí o seu like, se inscreve, ativa o sininho. Na descrição do vídeo tem link com informações sobre o meu atendimento para quem precisar e curso de tarô. O que está na mesa é o baralho cigano. Você tem aí informações sobre o curso de tarô. Para quem quiser estudar, é o curso completo, o tarô completo, e o curso é vitalício, tá bom? Então, gratidão pela sua presença. Opa, tá vivo aqui. E vamos em frente, né? Então, agora é a Pedra-Lua, opção 3 na mesa. Os seus guias vêm trazer avisos, vamos lá. Para quem participou na 2 aí, né, foi aquela mensagem que muitas vezes vai cutucar ali, né? Mas nos ajuda a acordar para muita coisa, a despertar para o entendimento. Muitas vezes a sua consciência já te mostrando certas coisas, as intuições, você já percebe que os seus guias estão te sinalizando necessidades e você tá ali, né, fingir que eu não ouvi, que não era comigo, porque são coisas que eu ainda quero. E aí vem o baralho, né, e escancara ali aquela situação e te dá mais força, né, para viver, para perceber e fazer a vida acontecer mais do jeito certo. Bom, agora é com você. Opção 3 aqui, Pedra-Lua, embaralhei. Vamos ver as cartas de fundo de monte, que representam as suas cartas tema aqui, tá? O que que nós temos? Os livros, a árvore e temos a torre, tá? São as suas 3 cartas aqui, que são as cartas iniciais. E a mensagem é muito interessante para você, como cartas tema de avisos dos seus guias aqui. É um momento onde aprender sobre o espiritual vai te trazer crescimento, tá? E vai te conectar com pessoas certas, vai te trazer situações de convivência que serão muito positivas para você, tá? Então, o livro representa o estudo, a torre representa o mundo espiritual, os assuntos espirituais, o quanto é importante para você agora buscar mais desse caminho, sabe? Se aproximar mais da sua espiritualidade. É um momento muito interessante, com o livro que representa estudo, né, aquisição de conhecimento, você praticar mais a espiritualidade, aprender sobre, um momento legal para você entrar num curso, para participar de um desenvolvimento, para começar a frequentar um lugar que te traga convivência, que te traga ali um crescimento, um entendimento maior sobre o espiritual, tá? Eu vejo você aqui nessas cartas convivendo muito bem com pessoas que lidam com esse assunto, tá? Então eu digo para você, onde está mais fácil para você ser feliz agora? Onde está mais fácil para você conhecer alguém? Até para você que pensa em vida amorosa, aí, poxa, às vezes você fica assim, eu tenho que ir para balada, eu tenho que ir para o bar. E às vezes, né, você vai conhecer alguém, vai rolar, vai se transformar num amor. Onde que está essa pessoa? Lá na gira de Umbanda, lá no centro espírita, né? Num curso esotérico que você vai fazer, numa turma da qual você participa, seja presencial, seja um curso online, onde às vezes tem um grupo de alunos e as pessoas trocando experiências, um começa a conversar com o outro ali, daqui a pouco pega um perfil do outro, desenrola, também, né? A questão é, o baralho está mostrando que a sua vida é por aí agora, tá? É momento de você
vivenciar mais a espiritualidade, estudar sobre, participar de lugares de espiritualidade, tá? Vendo isso ser muito positivo para você. Para quem já está nesse momento, poxa, eu estou aqui percebendo, né, o meu momento mais espiritual e eu estou querendo buscar isso para minha vida. Será que é uma hora boa para eu fazer essa movimentação? Será que o baralho mostra que vai ter um lugar para mim aí? Vai, é hora sim, tá? Então vai atrás, providencia. Se você sente aí a sua mediunidade e percebe a importância de dar um andamento nisso, né, para a vida, é uma hora muito adequada sim, tá? E tem muito dessa questão. Para quem se sente às vezes meio sozinho, tá faltando, sei lá, um círculo social, às vezes você se mudou, tá num lugar diferente, né, tá buscando conhecer pessoas, que tipo de ambiente seria positivo para você? Um ambiente de espiritualidade, não necessariamente uma religião, né, mas assim, você pode procurar, veja aí, perto de você, onde tem um centro, um terreiro, momento para você conhecer pessoas e muito dentro desse assunto aqui, tá? A gente fala sobre você ter novas companhias, sobre a vida melhorar, porque pessoas boas participando dos caminhos, inclusive no que diz respeito à vida amorosa mesmo, tá? Muita gente se conhece aí na gira de Umbanda e daqui a pouco é o casal e já tem filho, muita gente, né? Eu já participei de Umbanda e eu vi como é que é isso, né? As pessoas que chegam lá com o motivo espiritual, só que assim, são pessoas que estão ali, pessoas que também têm as suas necessidades humanas, né? Então não tem essa coisa, tá? Ah, aqui não mexe, aqui é o sagrado e para eu conhecer alguém tem que ir para a balada. Não necessariamente, né? Então, pessoas se conhecem onde há pessoas. E aí tem essa dica para você. É um momento muito legal para você ter essa proximidade com o espiritual, tá? Então, considera isso, é o que está nas suas cartas tema aqui no início da sua leitura. Vamos lá. Agora a gente vai trabalhar combinações aqui, ó. Pegando uma carta de cima, uma de baixo do monte. O que você tem como a sua primeira? O aliado com o rato, tá? O cachorro com o rato. Esse cachorro aqui, ele cumpre um papel que é o de alguém que você tem para conhecer, como nós vimos, a gente vai se apoiar bastante nas cartas tema, as primeiras que abrem, nas cartas de fundo dos montes ali, tá? Porque a gente viu esse grande momento de você buscar estudo, buscar a sua evolução pessoal, né? Aprender mais sobre a vida e isso te conectando com pessoas e desenvolvendo relações aí. Esse cachorro, esse aliado, representa justamente, né, alguém que vem nos seus caminhos por esses lugares de espiritualidade, né, e muda bastante a sua energia, porque esse rato pode representar muito do seu estado energético atual. Quem sente que está por baixo, quem está no prejuízo, né, quem não está conectando assim um propósito para viver, você está aí, né, navegando pela vida de repente, mas sem saber muito bem por onde está indo, você só está indo, mas sem muito saber por onde, está faltando, né, de repente aquela motivação, é aquele cansaço no dia a dia, é aquela vida mais ou menos, né? Então, vem uma companhia aí para dar um agito, sabe? Nessa energia, para dar uma sacudida na energia que está sendo atrapalhada por esse rato aí, tá? As cartas iniciais trouxeram a informação de você estar vivendo um momento onde surgem relações, surgem pessoas para somar na vida para você. Isso pode representar novas amizades, pode representar um ambiente acolhedor, pode representar um amor, tá? Enfim, são pessoas que vêm e acrescentam. E esse cachorro vindo com o rato traz muito dessa condição, tá? De você começar a dividir mais da sua vida com alguém, saindo de uma bad ali, né? A gente vai ter a chance no desenrolar da leitura de ver para você se essas cartas tema falam mais de contexto social, se é mais a vida amorosa que se apresenta, se são relações profissionais, também é isso, né? Às vezes você começa a participar de um local de espiritualidade, não é só um amor que você vai encontrar ali, você nem deve ir para isso, né?
convenhamos aqui, são consequências naturais, é você se colocando nos lugares certos, na hora certa, e aí tudo acontece, não é que você vai se arrumar para sair de casa, eu vou lá na gira de Umbanda para ver se eu arrumo um namorado lá, não é isso, né? Você entendeu o que eu quis dizer. E aí, não é só sobre amor, nessa hora, né, nesse tipo de situação, às vezes a gente conhece alguém que se torna um contato profissional, uma pessoa da sua área, às vezes você num momento não muito legal e, sei lá, rola o assunto despretensiosamente e esse cachorro, né, se torna um aliado, um contato, quem pode comprar uma briga sua, te ajudar na vida, revertendo ali uma dificuldade, né, que está no rato. Então, o baralho está mostrando surgir alguém na sua vida que cumpre esse papel, tá? De tornar os dias melhores aí. Ó, agora nós temos as alegrias dos pássaros com as nuvens, os ventos, a tempestade aqui, tá? Então, essas cartas mostram você viver uma situação que é a da calma depois da tempestade. Se você está nesse momento confuso, turbulento, com o mental confuso, sabe? Sem ter a clareza do que fazer na vida, por onde ir, como caminhar, calma, tá? Isso é muito de um estado emocional passageiro. Diante dessa carta é sempre importante que a gente tenha um pouquinho de tranquilidade, sabe? Que a gente não precipite decisões ou atitudes, porque no momento onde falta clareza, a chance de você errar nos seus movimentos de vida é muito grande. Então, é mais sobre deixar passar. E aí você tem a carta dos pássaros, que representa ali as alegrias, né? E isso é sobre a calma depois da tempestade. Então, se você sente que está vivendo uma tempestade, são as turbulências da vida, o turbilhão emocional, você numa situação de ansiedade, de angústia, por que não dizer muita gente num desespero, porque falta o trabalho, porque falta o amor, e você vê a vida passando e você não tem o que você precisa, tá? Aqui, né, você está tendo uma indicação. O que você pode fazer por si nessa hora? Buscar se fortalecer no espiritual, buscar mais aproximação com os estudos que envolvem a espiritualidade, né? Buscar um lugar para frequentar que te possibilite isso, né? Ali a gente percebe você poder desenvolver relações, né? E aí são contatos, é um relacionamento que pode surgir, a vida ganhando um novo cenário para você. Então é esse momento, tá? Às vezes a gente fica quebrando a cabeça quando a gente está numa dificuldade amorosa, achando que o problema é o amor. Quando a gente está numa dificuldade financeira, a gente acha que o problema é o dinheiro, né? Quando na verdade essas questões podem ser reflexos de uma origem que a gente tem que prestar atenção, né, que é espiritual. Então é um momento de vida onde os seus guias pedem para que você volte o seu olhar mais para a sua espiritualidade, tá? Pode ser que você tenha algo a cumprir, algo de repente possa ser designado a você espiritualmente, né? Tem uma necessidade aí com a carta dos livros de autoconhecimento para você, quanto ao papel que o espiritual cumpre na sua vida. De repente são certas práticas que são importantes para você e você não está desenvolvendo, algo que você tem que desempenhar e não está desempenhando espiritualmente. E aí, o que acontece? Isso é um mecanismo da vida, né? Porque se está tudo bem, se você está aí, né, a pessoa cheia do amor, cheia do dinheiro e tal, você vai olhar para o espiritual para quê? Eu estou na terra, eu estou na carne, eu preciso viver as necessidades da carne, eu tenho amor, eu tenho dinheiro, as necessidades estão supridas, eu vou olhar para o espiritual para quê? A vida está como tem que estar, né? Então, qual é o mecanismo, muitas vezes, né, que a espiritualidade tem, que os seus guias têm com você para te chamar a atenção para o que precisa? Às vezes é secar uma fonte mesmo, né? Porque aí é onde eles te botam para pensar, né? Quem tá com as necessidades supridas não para pensar, só está curtindo, a vida está certa. Quando alguma coisa está errada, é que você para pensar, para entender por quê, o que está rolando, o que eu faço, como eu resolvo. E aí é onde existe a oportunidade de você se direcionar aos caminhos que você precisa trilhar, tá? Então é esse momento sim que você está vivendo, você aqui na Pedra Lua comigo, para você se descobrir mais espiritualmente. Então
Não é ficar se descabelando, meu problema é o amor, o que que eu faço pro amor e não sei o que, como que eu agilizo a situação, como que eu chamo a atenção da pessoa amada. É olhar para si, não é olhar para o outro e se descabelar pelo outro. É sobre o que você está precisando trabalhar dentro, espiritualmente. O livro pede isso. Primeiro, você olhar para si. Primeiro ter um entendimento interno, para depois você estar bem nas suas relações. E qual é o entendimento interno que você está precisando? O espiritual, tá? Então é hora de olhar para isso. Como, Leandro? O que eu tenho que fazer? Vê na carta aí para mim se é kardecismo, se é umbanda, se é bruxaria. Não, não tem carta para isso. Aí é o que parte de cada um, tá? O baralho não vai te dar todas as respostas na vida. Ele cumpre o papel até um ponto. Desse ponto para frente é com você, tá? Então você está tendo esse entendimento, né? Então não é hora de descabelar. Saiba, você não tem um problema no amor, você não tem um problema no trabalho, né? O que você tem é uma necessidade espiritual agora, de buscar mais desse caminho de autoconhecimento, de saber mais da sua própria condição espiritual, cuidar melhor da sua própria energia. Isso vai naturalmente, né, te colocar em contato com pessoas que vão trazer coisas boas para o dia a dia, que vão acrescentar. No meio disso é um contato profissional que aparece, é um amor que aparece, sabe? O baralho está te dando assim, olha, caminho, está dizendo, olha, vai por aqui. Se você sente que estão te faltando certas coisas na vida, a direção é essa agora, tá? Só que, como eu falei, não é sobre você sair de casa, ir para a gira de Umbanda, hoje eu volto de lá com um novo amor. Não é isso, tá? É você pensar numa necessidade interna, primeiro. É o momento de você se conhecer. Qual é o meu papel com a espiritualidade? Qual é o papel que a espiritualidade tem comigo, né? O que se está precisando aprender a respeito dessa relação aí que não está rolando e precisa rolar. Então, é essa busca que está sendo importante para você. Provavelmente você é a pessoa que tem algo a realizar espiritualmente, tá? Vem agora para você a chave com a foice. A foice é uma carta de transformações, tá? Isso é muito legal porque é uma carta assim, né? Que ela mostra que a gente está precisando repensar algumas coisas na vida, rever posicionamento, né? E é essa condição da foice que vai nos dar poder de ação na chave, para a gente resolver algumas questões. Essa combinação do baralho, como aviso dos seus guias, está dizendo assim, olha, você está com o seu foco equivocado, você está achando que o seu problema é lá no trabalho, que o seu problema é profissional, não é. Você está achando que o seu problema é lá no seu relacionamento, que o seu problema é a vida amorosa, não é. Não é. Você está percebendo, você já viu aqui junto comigo, que a questão é espiritual. Ai meu Deus, fizeram alguma coisa, eu sabia. Não, não é isso que está na mesa para você. Não é que alguém fez alguma coisa espiritualmente, fez uma kizumba, uma macumba, uma magia e você tem que ir lá e ai meu Deus, quem desfaz? Não, não tem nada feito. Não é o que as cartas mostram aqui. É uma necessidade sua de uma busca, tá? Para aprender mais sobre o espiritual, né? Se conduzir mais pela vida de uma maneira espiritual, né? Um olhar mais voltado à espiritualidade. Isso vai te trazer como consequência natural as necessidades materiais mais supridas. Às vezes o caminho é esse, tá? E essa combinação mostra exatamente isso. Olha, tá na hora de rever alguma forma de lidar com as coisas, né? Viver as transformações é o que vai te dar capacidade de resolver na chave. Então, essa combinação aqui mostra que essa busca espiritual vai te dar condição de lidar muito melhor com questões que hoje te fazem descabelar e vai ser tranquilo para você, né? Ou seja, o baralho está mostrando na mensagem dos seus guias que te faltam algumas armas para lutar na vida, né? E onde que você vai encontrar isso? Na espiritualidade. Você conhecendo mais sobre si, né? Entendendo mais sobre a sua religiosidade, que caminho te serve, que conexão você precisa fortalecer, tá bom? Isso é muito necessário. Qual é a sua vibe, qual é a sua tribo espiritual? É um momento de vida onde isso te importa e você não pode deixar para lá, tá? O
que a gente tem aqui na sequência? A carta do envelope, que é a carta do aviso, e vem aqui com as flores, que também trazem a chuva, que é um estado de felicidade. Então essas cartas estão na mesa, mostrando aqui uma condição que te aguarda. Felicidade, tá? De repente, se você está aí se perguntando, será que eu ainda vou ser feliz? E acreditem, essa é uma pergunta que até às vezes eu recebo em consulta, né? De pessoas que estão desacreditadas e acham que a felicidade é só do vizinho que já tentou ser, mas não conseguiu, então já está desistindo, porque ser feliz é difícil demais, dá trabalho demais. A felicidade te aguarda aqui. A carta das flores, com a chuva que está nesse baralho aqui, é esse estado puro de felicidade. E com o envelope que traz o aviso, nesse baralho é uma carta que vem enfatizar a mensagem da que está ao lado. Então, é o baralho assim, colocando neon nessas cartas, mostrando assim, olha, você vai ser feliz, você vai se encontrar na vida. Se você está nesse momento aí meio perdido, sem saber o que mais te importa, sem saber qual é o seu caminho, está faltando, né, a sua sensação de trabalhar com a coisa certa, você está no automático só para ter dinheiro para pagar a conta, porque senão o barco afunda, mas está sem um propósito, né? Ou está sem um amor. Sabe, quando faltam essas peças importantes no tabuleiro da vida, e aí por isso que a gente não consegue experimentar felicidade, esse sentimento de que tem ali alguma coisa sempre que está faltando, né? E aliás, tem um aspecto disso que é bom para o ser humano, porque se a gente se dá por satisfeito, a gente se acomoda, o ser humano sempre precisa, né, dessas provocações da vida, né? Quando a vida nos cutuca e fala, olha, falta uma coisa aí, você tem que buscar mais, tem que ir além, porque isso é que nos mantém em pé, vivendo, né? Então é importante para o ser humano que seja dessa maneira. Mas por outro lado, né, fica essa sensação, poxa, não estou trabalhando com o que eu gosto, a vida está sem um propósito, não tenho alguém ao meu lado, né? E eu nem é que eu quero a pessoa perfeita, eu quero alguém que me respeite, né, que a gente possa compartilhar da vida, e eu não tenho isso, está faltando, né? Então, sabe, faltam essas peças, e aí você fica naquele sentimento de que tem uma lacuna na vida a ser preenchida. É assim que você tem se sentido? Se for, coloca aí para mim, porque isso pode ser muito sobre você. É claro que você está em uma leitura coletiva, precisando ver o quanto ressoa, né, o que está acontecendo na mesa. É natural que você perceba partes mais suas, né? E talvez outras situações que eu comunico nem tanto. Natural, você está aqui dentro de uma escolha, participando de uma leitura coletiva. Mas eu acredito que esse sentimento pode pertencer a muita gente passando por aqui. O próprio fato de você ter procurado um vídeo de baralho cigano para ter orientações de vida já se encaixa nisso, né? Quando faltam respostas e a gente está querendo entendimento, poxa, estou num sentimento aqui de que é um vazio, que algumas coisas faltam, então, né, será que as cartas podem me clarear, né, o que está faltando, que movimento eu tenho que fazer para melhorar meu próprio caminho, o que pode ser a direção certa aí? Então, aqui você está recebendo uma bússola, né, para viver. Que passo você tem que dar na vida agora? Um passo em direção à sua espiritualidade, fazer algo por si mesmo nesse sentido. Se a gente não vai atrás, se a gente não se esforça, não vai estudar, não vai aprender, não vai ter uma participação, não vai buscar um grupo de pessoas que praticam uma religião, nada acontece, né? Para quem não faz nada na vida, o que acontece? Nada. Então, a gente precisa ter ações, né? Para ter resultados. A questão é, qual é a ação importante no momento para você? Essa. Na busca pelo seu espiritual. E para cada um vai ser de um jeito. Vai ter gente que vai ter a necessidade de estar com outras pessoas, de ter um lugar para frequentar. E pode ser na Umbanda, na igreja, no kardecista. Vai ter gente que fala, não estou buscando pessoas, eu quero me conhecer melhor, eu estou precisando de mais instruções. Então, às vezes você vai entrar num curso online, sabe? Né? De um caminho espiritual, de um oráculo. Enfim, é cada um precisando saber de si, mas essa é a ação necessária na sua vida agora, tá? Aqui você tem as alianças com a serpente. E o que nós observamos com essas cartas? Uma situação de dificuldade, né, em relacionamento,
que pode ser a sua dificuldade atual, como a gente conversou agora, né? Esse sentimento de um vazio, de uma lacuna, de um espaço de vida que está precisando ser preenchido ali, onde falta um propósito, onde a coisa está no automático. Então, essas cartas estão aqui mostrando a sua dificuldade, né, de estabelecer vínculos agora, de conexões. Mas por quê? Porque a visão está equivocada. De repente o que te falta é um amor e você está quebrando a cabeça para saber como que funciona para ter esse amor aí, como que a pessoa amada te procura, o que que faz, né? Tá te faltando trabalho e aí você descabela e tem que, claro, tem que ir atrás mesmo, né? Você tá faltando trabalho, dinheiro, só que aí você começa a se perturbar achando que é na base de todo dia fazer mais e mais e mais. E não, né? Não é muitas vezes sobre a, a quantidade, né, do que a gente faz, mas é sobre a qualidade. A gente não é sobre ter um monte de atitudes, né, mas é sobre ter a atitude certa. Então, essas cartas aqui, elas estão informando sobre uma condição sua no momento que é realmente uma dificuldade para estabelecer vínculos. Possivelmente você é a pessoa agora que, vamos colocar, diferentes situações, tá? Por quê? Assim, na nossa leitura coletiva, você vai ter mais chance de se perceber comigo na mesa, né? Tem muita gente, por exemplo, que não está conseguindo parar emprego. Entra, fica um pouco, não é para mim, sai, não rola, não dá liga, né? É essa serpente, junto com a aliança, que prejudica a conexão ali, né? Com colegas de trabalho, com a equipe profissional, com o ambiente, então você não está ficando. De repente você está naquela de galho em galho, isso está trazendo dificuldade para a vida. Para outras pessoas pode ser a vida amorosa, né? Até passam pessoas pela sua vida, mas parece que ninguém quer nada, e nada acontece, e não firma nada, né? A dificuldade de estabelecer vínculos, isso está acontecendo aqui, né? Então, seja para o amor, seja para o trabalho, cada um de vocês aqui no coletivo, com a sua própria questão individual, né? E o porquê disso? É porque está faltando o espiritual. Então, se a dificuldade de firmar no amor não é sobre descabelar para ver como que firma no amor e tentar mais aqui, mais ainda por aqui. É mudar esse foco para o espiritual. Com o trabalho, a mesma coisa. Poxa, não está rolando, não aparece oportunidade. Quando aparece é roubada, eu não fico e eu entro e saio e tal. Então, volta um pouquinho para o espiritual, sabe? Vai conectar a energia certa mais por aí para você agora, certo? Então, e diga-se de passagem, no aspecto profissional, para muitos de vocês aqui pode ter a situação que é a seguinte: às vezes você está querendo seguir profissionalmente por uma área que não é a que conecta mais com você. Pode ter uma relação aqui do profissional com o espiritual para você exercer, que é o meu caso. Eu já falei isso algumas vezes, né? Aqui é o meu trabalho, oraculista. E isso tem uma relação direta com a minha espiritualidade, tá? Se eu largar isso daqui, não, agora eu vou aí ser farmacêutico, que é a faculdade que eu fiz. Não quero mais ser oraculista, eu vou lá ser farmacêutico e larguei, parei, né? Amanhã eu coloco aqui para vocês, olha, esse trabalho está encerrado, valeu, falou, tchau, obrigado. Agora eu sou farmacêutico, não sou mais tarólogo. Vai ficar todo mundo, peraí, o quê? Como assim? De onde que veio isso daí, né? Primeiro, né? Um monte de gente vai se surpreender. Segundo, eu vou me sabotar pra caramba se eu fizer isso. Por quê? Profissionalmente eu já tentei caminhar por aí. E eu só me feri. Não rolou pro meu lado. Quando eu me voltei pro espiritual, trazendo, entendendo, né, que era de mãos dadas a coisa aqui pra mim, poxa, por que eu nunca me acertei, nunca me firmei profissionalmente? Porque eu não estava aliando o meu profissional com o meu espiritual. No momento em que eu fiz isso, sabe, que eu entendi, que eu ouvi o meu mentor, e aí eu trouxe isso para minha vida, e primeiro eu aceitei, né, também, porque eu não aceitei de cara. Vocês acham que eu sempre quis fazer isso daqui? Não, eu relutei, né? É um caso assim, até talvez um pouco fora da curva, porque tem muita gente que às vezes quer, nossa, eu quero ser tarólogo, cartomante, eu quero ser oraculista, e a pessoa faz curso e se dedica e fica tentando criar esse caminho e não vai, né? Porque muitas vezes não é ali a da pessoa, né? E no meu caso não, eu me formei na faculdade
eu estava mandando currículo para ser farmacêutico, ao mesmo tempo eu tinha um blog de baralho cigano e eu não conseguia emprego em farmácia, veio uma pessoa e falou, olha, eu vi o seu blog, eu trabalho num site de atendimento, você não quer ir lá não? Fazer o seu atendimento de baralho cigano com a gente? Olha que louco, né? E vocês acham que eu achei lindo, achei sensacional isso de cara lá? Eu falei, peraí, pô, eu me formei, eu tô mandando currículo, eu sou farmacêutico, agora eu tô querendo ir por aqui e vem oportunidade para eu ser oraculista e ficar atendendo com baralho cigano profissionalmente, não é isso que eu tô buscando, não fiz faculdade para isso. E quanto mais eu fiquei nesse pensamento, mais, sabe, a coisa ficava enroscada. Quando eu pensei, bom, a minha vida é sobre isso. Virou a chave, galera. Virou a chave, tá? Então, talvez seja um olhar que eu trago para vocês, né? Você que está aí, percebendo o que talvez seja essa questão aqui voltada ao profissional, né? Poxa, não conecta, não vai, eu não paro em emprego nenhum, não dá certo, eu não me sinto bem. Será que não está faltando o espiritual aí? Você não pode buscar uma capacitação num oráculo, numa terapia holística e fazer disso o seu trabalho? Talvez você esteja, sabe, dando murro em ponta de faca em caminho que não é o que vai te trazer resultado de vida. Eu não falo nem financeiramente, mas assim, em termos de realização pessoal, de você desempenhar o que te pertence, tá? Isso aqui é muito sobre eu, sobre mim, enfim. Né? Estou compartilhando porque tem muita gente que pode se ver nisso, né? E para quem essas cartas aqui estiverem falando mais a respeito do amor, a dificuldade, né, de permanecer em relações, de fortalecer laços, o que está faltando aí? Esse olhar mais espiritual para a vida, tá? Então, considera. E para a gente fechar, para você aqui, o que nós temos? Galera, ó, tem a carta das perdas, a carta 8, normalmente é o caixão que está desenhado nela, né, que mostra viradas de páginas, experiências concluídas, né? A importância de a gente viver desapegos, ter desprendimentos em relação às coisas que já foram, tá? Por quê? Isso é que vai te dar espaço para você prosperar, tá? Então, pensa comigo aqui, né? Por que você está nessa necessidade agora de uma conexão maior espiritual, de estreitar os seus laços com a espiritualidade, né? Porque de repente você talvez esteja vivendo num contexto atualmente que não é o seu melhor, né? Talvez você esteja, como eu falei, num caminho profissional que não tem nada a ver com você e é o espiritual que vai te dar uma visão quanto ao que possa te servir melhor para você ter uma continuidade, para você viver de uma forma mais próspera, mais resultados, né? No amor, às vezes, né, você está querendo manter uma relação que talvez ela já não tem mais o que se extrair daí, né? Então a gente saber virar páginas na vida e buscar o apoio espiritual para isso é o que dá caminho de prosperidade também, né? Essa carta está aqui trazendo a importância de você viver desapegos, saber deixar coisas para trás para você ter condição de prosperar, tá? Então o baralho está mostrando aqui no aviso dos seus guias que sim, tem essa condição, tá? É necessário que você viva aí algum desprendimento, né? Quer que eu volte a me usar como exemplo aqui? Esse caso que eu estava falando do profissional, né? Eu tive que viver um desprendimento. Por quê? Na minha cabeça, como farmacêutico, ficava assim, e o que eu vou fazer com uns 4 anos de faculdade aí? Né? Enfio isso na lata de lixo? Todos os dias que eu fiquei lá estudando para aquelas provas, todas as mensalidades que eu paguei, quer dizer, eu não vou fazer valer aquilo ali agora? Vou ser cartomante? Sabe? Eu tive que viver esse desapego, sabe? De sair dessa, de eu me preparei para ser farmacêutico, então eu tenho que ser farmacêutico. Eu tive que desapegar disso, né? Então eu vivi essa situação aqui para ter isso, porque no fim das contas é o trabalho como oraculista que me preenche, que funciona, que circula para mim, ou seja, é aqui a minha praia, né? Então, só que viver isso me trouxe a condição de ter um desapego para estar aqui. Se eu não mudasse essa chave na minha cabeça, eu não conseguiria sair daquela situação, eu não teria vivido o que eu vivo hoje, né? Então isso serve profissionalmente, isso serve muitas vezes para a energia de relacionamento também, né? Tem muita gente que está enroscada numa relação que não dá mais nada,
né? E que realmente é uma relação complicada, né? Muitas vezes porque fica preso aqui até aparecer outro alguém, não quer largar o osso aqui, né? Com medo da solidão, eu só saio daqui se tiver o melhor. Aí você está prendendo uma pessoa ao seu lado, tem mais essa, né? Então, é sobre a gente identificar assim, tô feliz? Beleza, então eu sigo. Não tô? Quer saber? Onde não tem felicidade eu não me demoro, né? Vou colocar um fim, vou buscar o que é mais negócio para mim, sabe? Então pode ser esse momento para muita gente aí, né? E vamos lembrar, a felicidade te aguarda, tá? Então algumas atitudes, algumas visões de vida aí são importantes para você agora, né? É o momento de rever postura, de revisar, né? Postura, rever a forma de pensar, cortar da vida realmente o que não dá mais resultado, porque isso vai te dar mais poder de ação, né? Você passa por um momento agora onde talvez seja muito normal mesmo que você não saiba o que fazer, mas vamos lembrar, tenha calma depois da tempestade para você, então não se afoba, tá? Mas pega toda essa visão do baralho, porque isso vai te trazer insights poderosos. Esse foi o papel que essa leitura cumpriu com você hoje, tá bom? Então, que os seus caminhos sejam de luz, que você experimente aí potência de vida, que a força da linha cigana te acompanhe, trazendo amor, saúde, felicidade, tá? Para você, para sua família, para aqueles mais próximos a você, que tudo seja abençoado. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, usa os comentários se você tiver algo a dizer, fica à vontade. Na descrição do vídeo, link para informações de atendimento comigo, se você estiver precisando. É um atendimento que eu faço para tratar de perguntas objetivas, tá? Aí no link você tem as informações. Qual é a opção, qual é o valor, como funciona. Leia para você me chamar ciente de como funciona, tá? Se você rolar a página só para pegar o contato e chamar e perguntar como funciona, eu vou te mandar a página de onde você veio antes, porque as informações estão ali, é importante que você leia, tá? E tem também o link para o meu curso de tarô, para quem quiser estudar, é o tarô completo que eu ensino e o curso é vitalício. Então, né, se de repente isso te toca também, é com você, a chance está aí. Beleza? Gratidão pela presença. Um beijo, até a próxima.